Nós primeiramente, Pai, Senhor, irmãos, que bom estarmos na casa do Senhor, bendizendo o nome do Senhor, louvando ao Senhor. E sempre tem milagres, né? Quando a gente está com o Senhor, sempre tem milagres. Eu queria convidar a igreja para abrir a Bíblia, lá na primeira carta de Pedro, no capítulo de número 4, a partir do versículo 15. Depois nós vamos ler um versículo lá em Mateus. Então, primeiramente, lá em primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo de número 15. E aí eu quero pensar com os irmãos algumas coisas a respeito da palavra do Senhor e para a nossa vida no dia a dia, né? 1 Pedro, capítulo 4, versículo 15. Quem encontrou, diga: eu encontrei um tesouro. Quem não encontrou, diga: estou procurando. Glória a Deus. Que Deus abençoe para você encontrar o tesouro. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 15, 16, 17 e 18. Podemos ler, amém? Diz assim a palavra do Senhor, versículo 15. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. E o 16 diz o quê? Isso, uma leitura tímida, mas valeu. Mas se padece como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus nesta parte. O 17 diz: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Versículo 18, toda a igreja. Agora, rapidamente, lá para o livro de Mateus, capítulo 11, e aí os irmãos podem se assentar. Mateus, capítulo 11, versículo 29. Mateus, capítulo 11, versículo 29. Guarde aí no seu coração esse versículo 17. Se é com dificuldade que os justos se salvam, aonde se achará o ímpio? E agora Mateus 11, 29. Encontraram? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Jesus falando: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Podem vos assentar, queridos. Glória a Deus. Interessante que tanto o texto lá de 1 Pedro, como também o texto aqui do livro de Mateus, fala sobre, nos remete à salvação das nossas almas. E a gente está vivendo, irmãos, uns tempos tão difícil de criar filhos, tão difícil de conviver em família, em sociedade. E as coisas vão desembocando naquilo que a própria palavra de Deus já nos adverte, que o mundo vai de mal a pior, que a cada dia as coisas se agravam de tal maneira, e isto tem nos trazido uma reflexão exatamente a respeito da salvação. A salvação das nossas almas, a salvação das nossas vidas. E talvez podemos pensar que se Cristo viesse buscar a sua igreja hoje, e aí sabemos que eternidade só existem dois destinos, céu ou inferno. E aí se Cristo buscando a sua igreja hoje, será que nós teríamos assegurado a salvação das nossas almas? Será que poderíamos entrar para o repouso do nosso Senhor e reinar com Ele?
Será que poderíamos tomar posse das regiões celestiais e reinar com Ele? Mas o mundo vai de mal a pior e cada dia vai acontecendo coisas que a gente fica abismado, mas quando a gente olha a palavra de Deus, ela nos adverte, ela nos ensina que realmente estas coisas estariam acontecendo. Obrigado, minha irmã. Estas coisas estariam acontecendo, que nos últimos dias o homem seria amante de si mesmo. Os seus interesses estariam em primeiro lugar. Que o mundo literalmente jaz no maligno. E a gente vai vendo essas coisas, enquanto estão longe, não nos assusta tanto. Mas quando elas vão se aproximando de nós, elas já nos traz uma certa reflexão. Já nos traz um certo despertar. Opa, enquanto estava longe, tudo bem, mas está chegando perto. E aí Jesus, quando estava reunido com os seus discípulos, no livro de Mateus ele diz o que nós acabamos de ler no versículo de número 29. Jesus dá um conselho para os seus discípulos, que é válido para aquela época no passado, é válido para hoje no presente, e é válido para o futuro. E ele diz, olha, tomem vocês sobre o meu jugo. Tomem vocês o meu jugo e aprendam de mim. Jesus está dizendo que nós deveríamos tomar o jugo dele e aprender dele. E ele explica o porquê. Pois sou manso e humilde de coração. E aí ele diz mais, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Então ele faz uma colocação que ao mesmo tempo que nos arremete a uma preocupação quanto a tomar sobre nós o jugo dele, como também nos arremete à salvação das nossas almas, à eternidade. Jesus fala de algo presente, mas ele fala de algo que, dependendo do presente, nós podemos alcançar no futuro. E aí ele vai dizendo, olha, vocês precisam aprender de mim. E quando eu olho esse texto, queridos irmãos, eu olho para mim e pergunto, será que eu tenho aprendido realmente de Jesus? E eu queria deixar essa indagação esta noite para a igreja do Senhor. Será, irmãos, que nós literalmente temos aprendido com Jesus? Quando vejo este versículo, ele dizendo, tomem sobre vocês o meu jugo, eu começo a entender que há um jugo diferente que não é do Senhor, que é colocado sobre nós. E quando eu olho esse jugo que é colocado sobre nós, é um jugo que não é benigno, que não é celestial, que não é de bênção, que não é de paz, mas um jugo, um peso colocado sobre nós pelo inferno, por Satanás, para aprisionar as almas. E quando eu vejo esse texto e penso exatamente dessa forma, eu fico imaginando Satanás, ele vem de uma maneira tão sutil e coloca um laço nos pés da pessoa e através de um pecado cometido, aquele laço facilmente é rompido. Mas a pessoa logo em seguida cai de novo em outro pecado e ele vai lá e coloca outro laço. E daqui a pouco a pessoa cai em outro pecado, ele vai lá e coloca outro laço. Já não é mais um laço, só estão dois laços. E já fica mais difícil de ser quebrado. E daqui a pouco a pessoa vai dizendo, não tem problema, não faz mal. Ah, o mundo é assim. Ah, todo mundo faz isso. Todo mundo mente, uma mentirinha para o bem não faz mal. Um pecadinho para o bem não faz mal. E vamos nos aprisionando, e ele vai colocando laço sobre laço sobre laço. E daqui a pouco, nós já não conseguimos mais arrebentar tão facilmente este laço como arrebentamos o primeiro. E estamos aprisionados e ele nos conduz para onde ele quer. E quando Jesus diz, olha, tomem sobre vocês o meu jugo, ele está dizendo que quando ele chega, ele despedaça o jugo do inferno, ele quebra as correntes de Satanás, ele quebra as amarras de Satanás e nos põe em liberdade e coloca sobre nós a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Quando nós nos submetemos, é isso que ele está querendo nos dizer, olha, aceitem o meu
meu jugo, aceitem o meu domínio, aceitem o meu governo, aceitem aquilo que eu tenho para vocês, e não aquilo que vocês aleatoriamente escolheram ou aceitaram como imposição do mundo. E nós estamos aprendendo com Jesus? Será que literalmente estamos aprendendo com Jesus? Hoje em dia as pessoas têm se tornado mais fã de Jesus do que discípulos. Ele se torna mais fã de Jesus do que discípulo. Ele vai à igreja, ele às vezes ora, ele gosta, ele canta, ele faz algumas coisas, mas ainda não se tornou discípulo de Jesus. É como se nós olhássemos e pensássemos da seguinte forma: alguém aqui conhece o Gabigol? Quem conhece? Levanta a mão. Conhece o Gabigol? Já ouviu falar dele? Tem história dele, histórico dele? Vocês sabem a história dele? Sabem ou não sabem? Sabem. Mas se vocês chegarem lá na casa dele hoje, ele recebe vocês? Vocês conseguem falar com ele? O que ele vai dizer? Eu não vos conheço. O que Jesus está querendo dizer: tomem sobre mim o meu jugo e aprendam de mim. É exatamente isso, querido, que para que tenhamos sobre a nossa vida o domínio e o governo do Senhor, para que possamos andar em santidade e revelar a cada dia com as nossas atitudes a glória e a grandeza de Deus, a glória e o poder de Deus, os feitos de Deus através da nossa vida. E se nós caminharmos aprendendo dele, tomando sobre nós o jugo dele, o governo dele, aí nós podemos olhar com esperança, com expectativa, a salvação, o arrebatamento da igreja, a vida eterna. Mas tem muitos que têm se tornado apenas fã, conhece, ouviu falar, mas não tem intimidade. E provavelmente naquele dia Jesus pode olhar e dizer: não vos conheço. Isso parece que dá um medo. E quando se fala de morte, o medo parece que é maior. E justamente porque não conhecemos a eternidade, para onde iremos e como vai ser a eternidade. Então, morrer todos nós sabemos como vai. Mas quando fala, quer morrer hoje? Ninguém quer. Todo mundo pula fora, não quero morrer hoje não. Eu quero viver 200 anos. Mas os dias vão se findando para nós. O tempo vai passando, as coisas vão se mudando e se moldando a um aspecto que a Bíblia descreve como iniquidade. O mundo vai caminhando assim. Mas nós não podemos nos amoldarmos à forma do mundo. Nós precisamos tomar o jugo do Senhor e nos amoldarmos segundo a sua palavra. Vai doer? Vai. Mas também vai trazer transformação para a nossa vida. E quando a palavra do Senhor, ela penetra no nosso coração, e nós deixamos de ser fãs de Jesus, e nos tornamos discípulos, porque o próprio Jesus diz que discípulo faz o que o seu Senhor faz, o que o seu Senhor manda. E será que estamos fazendo o que Ele faz? Será que estamos fazendo o que Ele manda? E eu quero trazer esta reflexão para a nossa vida nesta noite. Sei muito bem que não é uma palavra de dar muito glória a Deus, mas é uma palavra que nos leva para um cantinho para pensarmos a respeito de como estamos conduzindo a nossa vida. Como estamos conduzindo a nossa casa. Como estamos conduzindo a nossa família. Como estamos nos portando diante da sociedade que olha para nós e nos vê como servos de Deus, e será que estamos nos comportando como servos de Deus? Mas Jesus continua dizendo, olha, tome sobre vós o meu jugo e aprendam de mim. Será que estamos literalmente aprendendo com Jesus? Porque Jesus, queridos, na sua jornada nesta terra, aonde ele chegava, ele era notado. E ele fazia diferença. Ele não era notado por ser mais do mesmo, mas ele era notado por ser justamente
o contrário daquilo que ele encontrava aonde ele chegava. Se ele chegava e encontrava enfermo, havia cura. Aonde ele chegava e tinha alguém aprisionado por Satanás, havia libertação. Aonde ele chegava, tinha alguém que não conhecia as verdades bíblicas, ele ensinava as verdades bíblicas. Ele ensinava as verdades do Pai Celestial. Então Jesus, aonde ele chegava, ele fazia a diferença. E ele diz que nós devemos aprender com ele. E aprender com ele é fazer exatamente as mesmas coisas. Aonde chegarmos, tem alguém enfermo, vamos orar. E pela graça e misericórdia de Deus, ele será curado. Aonde chegarmos, tem alguém aprisionado por Satanás, nós vamos orar e para a glória de Deus ele vai ser liberto em nome de Jesus. Ao chegarmos, tem alguém que precisa de uma palavra de conforto, de libertação, uma palavra dos céus, nós vamos abrir a nossa boca e nós vamos pronunciar a palavra, porque nós também estamos cheios desta palavra, porque nós já recebemos esta palavra em nossa vida e aprendemos com o Mestre Jesus. Amém, queridos? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E ele fala sobre o futuro, e encontrareis descanso para as vossas almas. Quando eu vejo Jesus fazendo esses milagres, quando Jesus na autoridade fala essas palavras que nós lemos no versículo 29, eu fico imaginando que pessoa fascinante é Jesus. Nunca é mais do mesmo, sempre é mais do diferente, porque o que ele faz novo em cada situação, ele faz novo em cada época. E aí quando ele diz que tomaremos para nós o jugo dele e aprendemos dele, porque ele é manso e humilde de coração, ele está dizendo, receba sobre a sua vida o meu governo. Receba sobre a sua vida o meu domínio, porque o domínio dele é eterno. Olha como falamos do presente e falamos do futuro, da eternidade de céu, porque ele é eterno, ele é poder, ele é força, ele é graça. E aí essa pessoa fascinante que é Jesus, nós começamos a aprender dele, quando olhamos para ele e observamos as coisas que ele fazia, as coisas que ele faz, e nós como servos, como discípulos, começamos a andar o mesmo caminho. E aqui Jesus desperta o povo para conseguir ter uma vida de harmonia. Recebe sobre vocês o meu governo. Receber o governo do Senhor sobre as nossas vidas é ter comunhão com ele. É ter intimidade com ele. Olha só que profundidade dessa palavra. Receber o governo, o domínio de Cristo, é ter comunhão com ele, é ter comunhão com o Pai. E ter esta comunhão vai redundar em bênçãos para a nossa vida. E por isso, devemos receber o governo de Jesus para a nossa vida. Não um governo de 50%, 30%, 70%, mas um governo total das nossas vidas, que vai transformar o nosso entendimento, vai transformar o nosso coração, vai transformar a nossa forma de se vestir, a nossa forma de andar, a nossa forma de falar, porque vamos falar, vamos vestir, vamos andar e vamos fazer cheios do Espírito do Senhor. E aquele que anda cheio do Espírito do Senhor, ele é uma pessoa diferente. Você entende isso? Diga amém. Aquele que anda no Espírito do Senhor, na verdade do Senhor, não tem cansaço. Por que, pastor, não tem cansaço? Quando eu digo não tem cansaço, é de uma maneira subjetiva. Você se cansa, mas ele renova as nossas forças. Quando estamos entristecidos, nós nos entristecemos, mas ele traz sobre nós alegria. Porque o Senhor é nossa alegria.
E quando saímos para pelejar nos afazeres do dia a dia, e as nossas forças são poucas, a nossa metodologia não é muito eficaz, os nossos desejos não estão muito claros, muito definidos, a nossa estratégia pode não ser muito eficaz, ele entra com o seu governo e coloca cada coisa no seu devido lugar e nos leva para uma vida de vitória na presença dele. Isto é estar em comunhão com o Senhor. E quando Jesus destaca nesse texto algo importante, a humildade. Ele fala da humildade, que devemos ser humildes. E inesperadamente Jesus, aqui reunido com seus discípulos, ele toma uma atitude que seria uma atitude que não é muito comum. Mas ele, para dar o exemplo, ele toma uma atitude, ele se ajoelha e começa a lavar os pés dos seus discípulos. De repente alguém se levanta e diz, olha, isso é serviço de escravo. Lavar os pés uns dos outros é serviço de escravo. Mas ele olha para aquele discípulo e diz, olha, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. E aí ele entende e diz logo, não, Senhor, então lava não só os pés, mas me dá um banho completo, porque eu quero ter parte contigo. Diante, querido, dessa escolha, Pedro replicou então, olha, lava não é só os pés, mas lava-me todo, porque eu quero ter parte contigo. E a atitude que Jesus ensina naquele momento, a atitude de humildade, que não é o melhor do que todo mundo, mas se tornando igual. E na humildade que ele tem, ele pode quebrantar cadeias e corações e levar cativos para o aprendizado da sua palavra. E aí, queridos, qual é o objetivo disso então? Se é lavar os pés dos seus discípulos naquele momento ali, simplesmente lavar os pés, é só isso? Não. Mostrar que ele se humilhou e serviu por amor, e que nós devemos nos portar da mesma maneira, humilharmos e servirmos por amor. O servir aqui não é por obrigação, não é por imposição, mas é por amor, por entender que verdadeiramente ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, por suas pisaduras fomos sarados. É o diferencial da vida de quem crê. Ele procura se amoldar segundo a palavra daquele que a pronuncia, o próprio Cristo. Procura se amoldar segundo os padrões estabelecidos, não que eu quero, mas pelo aquilo que Deus quer através de seu Filho Jesus. Amém, queridos? Amém? Então nós nos tornamos não apenas fãs de Jesus, mas precisamos nos tornar discípulos. O fã, ele vai quando tudo está preparado, se assenta na arquibancada e assiste o show. O discípulo vai quando tudo se começa, e ele faz junto, e ele realiza junto, e ele trabalha junto, e ele recebe junto, e ele faz a obra junto, porque ele é discípulo e não apenas um fã. O que Jesus está dizendo para nós nesta noite, é que muitas vezes temos nos tornado fã, mas não discípulo. Conhecemos Jesus de ouvir falar, de alguém nos contar, mas não o conhecemos de com ele andar. Conhecemos de ouvir falar, e pode ser que ele olhe para nós e diga, eu não vos conheço. E aí, queridos, então precisamos pensar verdadeiramente que a salvação é algo que nós almejamos alcançar, mas que existem critérios estabelecidos por Deus. Quando se fala de bênção é muito bom, toma bênção aqui, tem bênção ali, olha, Deus vai te entregar uma bênção, que maravilha! Mas o que Ele está nos dizendo nesta noite, é uma das maiores bênçãos já proporcionada ao homem, que é a salvação eterna, é salvação de alma, é reino celestial.
é morada celestial. É algo que vai além daquilo que os nossos olhos podem ver. O que Ele nos promete, o que Ele nos desperta nesta noite, é para olharmos além de quatro paredes, para olharmos além daquilo que o mundo nos mostra e tentarmos entender que a salvação está onde os olhos naturais não podem alcançar. E aonde os olhos naturais não podem alcançar, precisamos aguçar o Espírito de Deus que é em nós, para entendermos o caminho da salvação que Ele nos oferece. Amém, queridos? E Ele segue dizendo, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim porque eu sou manso, eu tenho unidade com meu Pai, eu tenho autoridade, eu tenho poder. E quando Ele fala disso, Ele está falando de comunhão com o Pai, de intimidade com o Pai. Ele está falando de unidade, de harmonia, de obediência. E está falando também de serviço. Às vezes, nós temos um relacionamento em que não há unidade. E o chamado dele é para unidade. Nós temos um relacionamento que não é muito harmonioso. Mas o chamamento dele é para harmonia, é para se acertar. Às vezes nós não entendemos, mas ele está nos chamando para um relacionamento de obediência. Aquilo que ele coloca diante de nós, e nós como servos precisamos exercitar. Santidade, humildade, benignidade, mansidão, amor, misericórdia. Queridos, são tantos os atributos que nós podemos extrair daqui, mas nós podemos nos firmar em um, da qual nós vamos ver em Jesus com a maior clareza e simplicidade, a honestidade. Quando Ele chega e Ele fala, Ele traz as características do reino celestial, não há engodo, não há firula, não há nenhuma forma brilhante, mas Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando Ele se coloca nessa posição, Ele está dizendo, você pode ir, mas o caminho sou eu, você tem que passar por mim. Você tem que passar por mim, porque eu passei pela cruz por ti. Amém? Algumas coisas que prejudicam a nossa vida espiritual, e muitas vezes nós não observamos, queridos. Nós não atentamos, e nós somos muito do deixar para depois. Depois eu resolvo, depois eu faço, depois eu falo. Não fale agora, ele está nervoso, ou ela está nervosa. Não, espere, não, depois, não. E aí somos movidos por alguns sentimentos que a palavra diz que nós devemos desprezar. E aí, queridos, quando eu fico imaginando o tanto de coisas que o Senhor nos chama para fazermos, e nós deixamos para amanhã, eu me assusto às vezes comigo mesmo. Tanta coisa que preciso fazer, e às vezes eu vou deixando para amanhã, e isso vai gerando uma consequência terrível, porque vai gerar um acúmulo de coisas que eu preciso fazer, que depois eu não vou dar conta de resolver. Então eu preciso deixar de lado a minha preguicinha, e cuidar naquilo para o qual eu fui chamado. Mas não é fácil, pastor. Não é, mas também não é impossível. Porque Jesus nos promete a presença constante, aonde quer que venhamos estar, Ele também vai estar conosco e vai nos levar para uma vida de vitória espiritual. Amém, queridos? Aprender com Jesus é isso, é entender a sua vontade e se submeter a ela, querer que Ele faça em nós aquilo que Ele deseja e não o que eu quero fazer. Jesus é santo, Ele é perfeito, Ele é grande, Ele é autor, Ele é poder, Ele é graça, Ele é sabedoria. Todas estas coisas estão contidas nele, e se Ele está na minha vida, eu também terei todas estas coisas, e posso dizer que estou combatendo o bom combate, não vou perder a batalha, porque o Senhor está comigo, a verdade está comigo, a palavra está comigo, o Espírito Santo está comigo, ainda que não seja hoje, mas a minha hora vai chegar. Primeiro cuidado é espiritual.
O primeiro cuidado é de relacionamento. O primeiro cuidado é de amizade, é de confiança, de compartilhar vida e de chegar com honestidade e dizer: Senhor, eu não dou conta. Senhor, eu não posso. Senhor, minhas forças são poucas. Senhor, eu não consigo, dizer com sinceridade. O primeiro ponto é entender isso, que as coisas espirituais, elas estão em primeiro lugar na nossa vida. Mas normalmente, nós buscamos aquelas que são materiais, aquelas que são palpáveis. E aí Pedro diz: olha, que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócio ali. Mas se padece como cristão, não se envergonhe. Não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus nesta parte. Então, se a luta, se a guerra, se a adversidade ao qual se passa, está passando firmado no Senhor, não murmure, cante. A pastorezinha falou sobre isso, né? Está triste, cante. Começa de um ponto, irmão. E o ponto é começar a glorificar. É começar a render graças a quem é digno de graça. Porque aí as forças começam a ser renovadas. Quando uma pessoa chega no hospital enfermo, qual é a primeira coisa que eles fazem lá, né? Soro, não é? Bota na maca e soro. Por que soro? Para hidratar. Para hidratar. Para fortalecer. Para reafirmar. Para trazer ânimo. A primeira coisa é isso. E quando se chega quebrado na igreja, sem perspectiva, sem esperança, sem ânimo, pensando que isso tudo está perdido, qual é a primeira coisa que você recebe? Soro celestial, Espírito Santo na sua vida. Porque o Espírito Santo, ele penetra até a divisão da alma, ele penetra de tal forma, queridos, que se estava triste, traz o quê? Alegria. Se estava desanimado, traz o quê? Ânimo. Por isso que quando nós nos tornamos discípulos e nós começamos a receber o governo, o domínio do Senhor sobre a nossa vida, as pessoas vão olhar para nós e dizer: mas você está diferente. Ou às vezes você está passando a maior luta e você está cantando, né? Cristo levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas transgressões. Aí o diabo fica perdido, porque ele fica olhando: rapaz, eu mandei tanta luta, mandei tanto demôniozinho para perturbar aquele crente, e ele está cantando. Vai entender, vou mandar mais. Aí ele manda mais. Aí o irmão está lá: pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é. Aí já não vou mandar mais. Manda mais. E o cristão está adorando ao Senhor. Sai, volta todo mundo, vamos procurar outro. Esse aí está fortalecido naquele que pode todas as coisas. Sai, deixa ele em paz, você não consegue atingi-lo. Por quê? Porque isso surge, irmãos, não é de fora para dentro, mas é o Espírito de Deus trabalhando na nossa vida de dentro para fora. E ele começa a trabalhar nas raízes dos nossos sentimentos, na nossa alma, nas nossas emoções. E enquanto você olha e diz: não posso, ele diz: pode. Não posso, pode. Não consigo, ele diz: consegue. Eu não vou, ele diz: vai. Porque quando você se move, você não se move na sua força, nem no seu poder, mas você se move sobre aquele que colocou sobre si o jugo e o governo dele sobre a sua vida. Não tem como perder batalha quando ele governa a nossa vida. Não tem como morrer quando ele governa a nossa vida. Não tem demônio que destrua quando o governo dele está sobre a nossa vida. Mas eu não entendo. Ele não tem, mas está cantando. Espírito Santo trabalhando de dentro para fora. É o Senhor construindo algo eternamente do que aquilo materialmente que nós queremos. É eternamente, espiritualmente. É olhando para o futuro, é olhando para a eternidade. Por quê? Porque é de dentro para fora. O Espírito Santo está em mim.
E Ele vai se movendo, Ele vai colocando as coisas no lugar, Ele vai trazendo esperança. A esperança estava longe de mim, agora já há esperança. Eu não conseguia entender a palavra, mas agora eu entendo. E aí o tempo já começa a ser diferente, porque eu já não me entrego às circunstâncias da vida, mas eu me dobro, me prostro para adorar aquele que é o Senhor sobre todas as coisas. Então eu declaro que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Sabe, irmãos, quando a gente vai olhando o cuidado que devemos ter em ser discípulo e aprender com Jesus, aprender dele e obedecê-lo, a nossa vida é tão fantástica, é tão extraordinária, que a gente se surpreende com a gente mesmo. Os irmãos sabem que eu fui acometido de um câncer o ano passado, e num exame de rotina apareceu um câncer. E aí já tinha, meu irmão morreu com câncer, deu um câncer na faringe, não lembro. Ele bebia muito, ele fumava muito, ele havia se afastado dos caminhos do Senhor, e aí ele deu um câncer na garganta. Meu pai lutou com ele, levou para o hospital, aquela coisa toda. Ele foi curado de câncer. Mas quando ele foi curado e aí conseguiu se aposentar, ele voltou a beber e a fumar novamente. E quando o câncer veio de uma forma violenta. E aí ele faleceu. Passado um tempo, vocês conhecem a história, nosso filho com 18 anos, faleceu também de um câncer. Minha mãe faleceu de um infarto fulminante um dia antes do aniversário dela. Nós íamos para Uberlândia, passar o aniversário com ela e recebemos a notícia que ela havia falecido. Meu pai faleceu de câncer. E de repente eu recebo a notícia que eu estou com câncer. Já é uma sentença de morte, a notícia. Então comecei a mandar carinha e caixãozinho para a família toda, né? E a pastora Selma, hoje você está perdendo a esperança. E eu mandava, o que é isso? Você está mandando caixão para nós? Não, porque eu estou morrendo, eu estou com câncer. E eu tinha passado por um processo de depressão, e depois eu conto esse testemunho. Eu, como pastor, há mais de 27 anos, eu não cria que crente poderia ter depressão. Eu dizia que isso era coisa maligna. Eu não aceitava de forma alguma a possibilidade de cristão ter depressão, até rimou. Não aceitava de forma alguma. E de repente eu na igreja, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, ministrando a palavra do Senhor, pastor, sou acometido de uma depressão. E Deus começa a trabalhar na minha vida para me trazer várias orientações a respeito disto. Quando eu passei por um processo de depressão, Deus fez algo extraordinário na minha vida. Passei pelo processo de depressão, quando estava saindo da depressão, vem a notícia de que eu estava com câncer. E aí eu me abati muito e chorei muito, e eu já havia aceitado a morte. Vou morrer. Tantos da minha família já foram, então agora chegou a minha vez. E aí eu fui fazer os exames, e fui fazendo muitos exames, e o médico indicando aqui, outro ali, outro ali. E a pastora Selma foi uma guerreira, me acompanhou em todos os meus passos, e foi comigo todos os momentos. O médico falou, olha, vamos ter que fazer uma cirurgia. Eu digo, beleza, vamos fazer. A cirurgia que tem que fazer? Vamos fazer a cirurgia. Então vamos. E aí fui fazer os exames, o preparatório para operar, e aí fomos passar pelo risco cirúrgico. A pastora Selma estava comigo, um médico que havia trabalhado com ela, conhecia ela, nos atendeu, pediu alguns exames, e a pastora Selma perguntou, doutor, para quando é a cirurgia? E o médico falou, olha, o caso dele é urgente. Aí você pode ir lá, leva esse papel aqui, vai na secretaria para marcar a cirurgia. Tá, beleza, pegamos aquele papel, conversamos e tudo. Quando nós vamos saindo do consultório, irmãos, o Espírito do Senhor disse ao meu coração, não faça a cirurgia.
olha a importância da comunhão e de ouvir o Senhor. O Espírito do Senhor disse para mim, não faça cirurgia. E nós íamos caminhar para a secretaria para marcar a cirurgia. Eu disse para a pastora Selma, eu falei, amor, eu não quero fazer a cirurgia. Por quê? Ela falou, por quê? Eu falei, porque o Senhor falou comigo para não fazer. Não vai fazer cirurgia? Não vou fazer cirurgia. Aí ela olhou para mim e disse assim, então tá, não vai fazer? Não. Beleza, o que você quer fazer então? Eu falei, eu quero voltar no médico e dizer para ele que eu não vou fazer a cirurgia. Vamos buscar outra alternativa. E aí ela disse, se você tivesse em convalescência, tivesse numa cama, tivesse debilitado, eu ia te levar à força para você fazer a cirurgia. Mas como você está andando, está consciente, vamos fazer do jeito que você quer. E assim nós fizemos, queridos, fomos encaminhados para todo o processo. Foi um processo muito doloroso, muito difícil. O resultado final é que eu estou curado do câncer para a glória de Deus. Deus me curou. Deus me curou. E Deus me curou da depressão também. O que eu quero dizer com isso é ouvir Deus, entender o que Deus quer fazer. Porque às vezes, num caso como o meu, uma sentença, para mim já havia sentença de morte, já estava tudo perdido. Mas o Senhor disse, não faça cirurgia, não vou fazer. E outros colegas meus que foram fazer a cirurgia, até pastores também, que fizeram depois, faleceram, não estão mais aqui. Mas o Senhor trabalhou na minha vida e fez um milagre. Deus me curou. Então, quando eu tomo para mim, sobre mim, o jugo, o governo do Senhor, Ele me leva, ainda que por caminhos tortuosos, mas Ele segura em minhas mãos e Ele me conduz pelo caminho que eu vou andar e me leva aonde eu preciso chegar em segurança. Em segurança. As pessoas vão olhar e não vão entender, mas que importa? O que importa é o nosso coração ter a convicção que Deus está no governo e Ele está fazendo o melhor. As pessoas podem criticar, podem zombar até, ixi, isso daí não tem jeito. Não tem problema não. A nossa convicção tem que ser, pastor Lutero, Deus falou, acabou, é o que Ele disse. É o que Ele disse. Você entende isso, queridos? E a palavra de Deus nesta noite, quando Jesus estava ali pregando entre os seus discípulos, foi uma palavra de despertamento, para que os discípulos entendessem que Ele tinha o melhor para eles, assim como Ele tem o melhor para nós. Quando Ele diz para vocês, olha, aprendam de mim, hoje Ele está dizendo para a igreja, aprendam de mim, Ele, Jesus, aprenda com Ele, aprenda dEle. E Ele diz, olha, porque o meu jugo é suave. Ele está dizendo que o jugo do mundo, o governo do mundo, a imposição do mundo é pesada e desastrosa, mas o governo dele é suave e traz vida eterna. Ele está dizendo para nós que as coisas materiais são importantes, mas a salvação da nossa alma é mais importante do que qualquer coisa neste mundo. Porque ao descermos à sepultura, o nosso corpo, nada do que conquistarmos nesta vida vai nos acompanhar. Até a sepultura, família, parentes, amigos poderão nos acompanhar. Mas ao descermos à sepultura, é nós e Deus, céu ou inferno, não tem jeito. Não tem jeito. Então cuide da sua vida, cuide da sua alma. Valorize aquilo que o Senhor deu para você, a oportunidade que o Senhor te deu. Entenda o chamado de Deus para o seu reino, para a sua casa, para a sua igreja, que será arrebatada, que será tomada nos ares para a eternidade. Entenda que você é importante para o Senhor.
Entenda que Ele te chamou e te colocou o mais precioso que Ele tem, que é o Espírito Santo. Entenda que isto é um privilégio. Então aceite o governo do Senhor. Mas as coisas do mundo encantam. Encantam sim. As coisas do mundo aparecem bem bonitas. São mesmo. Mas o final delas, queridos, é como um pão bolorento. Você compra na padaria hoje o pão bonito, e você deixa na mesa, e ele vai envelhecendo aos pouquinhos. E você olha, está bonito, mas está envelhecido. De repente você quer comer aquele pão, mas ao redor e nos cantinhos dele está cheio de mofo. Só serve para o lixo. As vidas podem ser assim, se você não permitir o governo do Senhor sobre a sua vida, e entender que Ele quer te resgatar do caminho de tristeza, de angústia, para te dar vitória e vida eterna. Ele quer fazer isso, Ele pode fazer isso, depende de mim. E o texto que nós lemos em Pedro, ele diz, se é com dificuldade que o justo se salva, aonde se achará o ímpio, meu irmão? Se é com dificuldade que nós nos salvamos, então precisamos entender isso. Não é fácil, é com dificuldade, mas eu preciso a cada dia caminhar em direção à santificação. Amém, queridos? Sem mentir, sem enganar, sem maldizer, sem desejar o mal. É como Jonatas e Abinadab. É reto o teu coração para com o meu coração? Dá-me a mão, e vamos caminhar, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Pastora Selma, vamos adorar ao Senhor. Eu costumo dizer assim, irmãos, que a cada dia, é um resgate que Deus faz na nossa vida. Cada dia precisamos ser resgatados de alguma coisa. Cada dia precisamos ser resgatados de alguma coisa que é do cotidiano da nossa vida. E que nós, sendo resgatados, precisamos mudar para melhor. Aquilo que hoje foi ruim, melhore para amanhã.